Saúdo todos que estão conosco neste momento, rogando as bênçãos de nosso Mestre Jesus e a gratidão pela oportunidade de contribuir com as palavras na manutenção do ânimo diante das tarefas que Deus nos reserva. Joana de Ângeles, a notável benfeitora espiritual, diz que beneficência é a ciência do bem. Allan Kardec, na terceira obra da codificação, o que compõe a codificação da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, escolhe no capítulo 13 o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Expressão muito peculiar do nosso Mestre Jesus e registrada por Mateus no capítulo 6, versículos 4, que apresenta a forma ideal para se fazer o bem ao semelhante. Que não devemos alardear tudo o que fazemos, pois Deus, que é nosso Pai, que tudo vê, com certeza está nos abençoando tal atitude. O que nos assevera a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, é que tudo o que fizermos de bom ou de ruim está consumado e o resultado aparecerá nas próximas reencarnações ou até na presente existência. Como que nós queremos o nosso futuro? Por certo, melhor do que hoje. No mencionado capítulo, além de escolher ou de aconselhar, melhor dizendo, o procedimento de fazer o bem sem ostentação, fala mais adiante sobre as calamidades, os grandes desastres, tal qual o que acontece na humanidade, no presente momento. Reporta Allan Kardec sobre a atitude de uma mulher portando trajes muito simples, que vai ao encontro de uma família que está ao abrigo graças à misericórdia de alguém. Lá, uma mãe com crianças se alegram, com a chegada desta senhora. Além do alimento para matar a fome daqueles seres infelizes, leva também roupas para as crianças maiores, a fim de que elas possam ir para a escola adequadamente. Além, certamente, da palavra de consolo, de dar o seu tempo para aquela família. Feito essa sua tarefa, sai daquele local e vai para onde? Para o hospital, onde o pai daquela família está lá internado e vai tranquilizá-lo,
dizer que a família dele está assistida, que ele pode ficar tranquilo que tudo se resolverá. O traje simples que esta senhora, né, da alta sociedade parisiense traja naquele momento é para que não venha a insultar a miséria. Além do mais, deixa a sua condução de luxo, que na época era utilizada por ela, num local um tanto quanto distante. Hoje seria qualquer carro de luxo que poderíamos deixar numa outra distância. Naquela ocasião ela estava com o seu ajudante, né? E ele, o cocheiro no caso, ficou com essa responsabilidade de cuidar mais distante daquele local, para que também não impactasse, não causasse nenhum constrangimento àquela família e todos que estivessem vendo aquela senhora que chegava com todos os mantimentos. Além do mais, na própria carruagem, né, ela tinha todas as suas os pertences, né, os alimentos, tudo aquilo que ela precisava para fazer as assistências que fazia, possivelmente em outros locais. São, na realidade, os infortúnios ocultos que a generosidade jamais se esquece. E mais adiante o codificador recorda a fala do Mestre Jesus sobre a atitude de uma viúva de aparência muito humilde. Segundo a narrativa do evangelista Lucas, que está lá no capítulo 21, versículos de 1 a 4, e de Marcos, no capítulo 12, versículos de 41 a 44, esta senhora deposita 2 pequenas moedas num recipiente que ficava à entrada do templo. Essas moedas pequenas que ela depositou, que eram moedas gregas de pouco valor, denominada óbolo, por isso se conhece muito essa história sobre o óbolo da viúva, porque na verdade eram 2 óbolos. Era uma oferenda que ela estava então depositando àquele local, né? Mas aquela mulher que Jesus reconheceu, obviamente pelos trajes de que era viúva, somente tinha essas 2 únicas moedas que estava oferecendo naquele instante, diferente das demais pessoas que ali depositavam grandes somas. E muitos deles nem chegavam a depositar, quem levava eram os seus servos. Na sequência do capítulo 13, apresenta a fala também, né, do nosso mestre Nazareno a respeito de uma outra questão muito impactante, até para hoje, para esse momento em que nós estamos, em pleno século XXI, conhecedores de todos os ensinos do nosso mestre. Fala-nos ele de convidarmos os pobres e os estropiados para sentarem-se às nossas mesas, para tomar a refeição conosco. Lembrando o mestre que estas criaturas não têm como nos retribuir. Diferente de quando nós convidamos os nossos parentes, os nossos amigos para o jantar ou o almoço, que de alguma maneira
virão nos convidar numa outra oportunidade. É sempre uma retribuição, né? Mas nesse caso é diferente. Eles não têm com o que nos retribuir. É fazer ao outro sem esperar que retorne, porque o retorno já voltou pela nossa atitude, pela nossa ação. Cada vez que ajudamos alguém, foi assim que até o Mestre Jesus disse: cada vez que vocês fizerem isso para uns pequeninos, a mim estarão fazendo. O que ele quis dizer? Não para Jesus, mas tudo aquilo que nós fizermos estará sendo computado no banco, né, do nosso retorno, né, ao mundo espiritual. Lá veremos, né, tudo o que nós fizemos de bom, o que serviu para o próximo. Nessa mesma obra, o Evangelho, tratando das atitudes, das nossas atitudes para com os semelhantes, lá na parte final do referido capítulo, destinado essa parte às instruções dos espíritos estes que pertenceram à equipe dirigida pelo Espírito Verdade, seleciona Allan Kardec 6 textos que abordam sobre a beneficência. Pode ir lá conferir, dos itens 11 a 16. 6 textos. Os textos foram assinados por Adolfo, bispo de Arquel, São Vicente de Paulo, Cáritas, um espírito protetor e João. Sendo que de Cáritas, Allan Kardec escolheu 2 textos. Abordam os textos sobre a atitude ímpar que temos a oportunidade de cumprir. A exemplo daquela senhora que não ostentava joias, mas se apresentava com simplicidade no momento de adentrar o recinto daquelas infelizes criaturas. É até nisso que temos que ter cuidado. Não é só chegarmos com tudo que nós temos que ver como que a nossa aparência pode impactar naquele instante. E nem sempre lembramos disso. Porque comenta Adolfo que é na caridade, vejam a frase que ele diz, na caridade, que devemos procurar a paz no coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições. Cáritas, que foi martirizada em Roma, descreve os locais por ela visitados e os infortúnios ocultos, levando-lhes o consolo com as suas palavras, que não eram ouvidas pelos sentidos da carne, mas que a alma registrava, e com isso trazia um pouco de consolo para aquelas almas infelizes. E mais adiante, comenta que buscava inspirar, sabe quem? As almas generosas que pudessem atender aqueles necessitados. E, de vez em quando, na nossa consciência bate aquela lembrança. Temos que atender fulano, temos que atender ciclano. Alguém está necessitado, porque estão nos inspirando, nos fazendo lembrar disto. É assim que vai acontecendo. Segundo o texto, diz-nos Cáritas, a esmola
meus amigos, vejam que dureza, né? É algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, dá alívio, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para aquele que a recebe. Porque dar a esmola, nós muitas vezes titubeamos até em dar. Será que eu dou, faço, entrego essa moeda ou não entrego, dou essa coisa para aquele? Ficamos nos questionando, né? Então, nos sentimos muitas vezes tão confortáveis assim. E no texto que traz a assinatura de um espírito protetor, refere-se que nossas atitudes serão, vejam bem, pesadas. Está lá no texto. Serão pesadas quando de retorno à nossa pátria espiritual. É a bagagem que vamos levar. Tudo que nós fizermos. Tudo que nós conquistarmos, estaremos levando para aquelas almas, para o nosso retorno, né? Daquelas almas que nós atendemos, daquele bem que nós fizemos. Como também ficam os registros das nossas faltas, dos nossos equívocos. Nada se perde. Todas as informações ficam registradas. E aí é que nós vamos nos arrepiar, né, de vermos a nossa falta de atenção ao chamado, ao convite. O Espírito João, que assina o último texto, diz, vejam bem, que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as suas capelas, para chamar a atenção sobre as vossas habilidades e paciência, mas que, na realidade, essas tarefas que nós fazemos, em atenção aos nossos semelhantes, em nome da beneficência, dessa ciência do bem, destinem-se a socorrer os nossos irmãos infelizes. Agora, somos sempre convidados. Alguém bate no portão, alguém está vendendo alguma coisa, e a nosso coração, a nossa generosidade, a nossa atenção vem sempre ao socorro do nosso irmão. Porque tem muita gente sem emprego, famílias que não têm onde morar. É só termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Concluindo nossa exposição, lembramos que no final do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma questão muito peculiar, muito interessante, apresentada pelo codificador Allan Kardec ao Espírito São Luís, registrado em Paris em 1861. Os textos que nós comentamos também são desta mesma época. Aliás, esse questionamento fala sobre a beneficência exclusiva. Ué, beneficência exclusiva? Lá no final do capítulo nós vamos encontrar essa referência. E o que vem a ser essa beneficência exclusiva? Vejam o que Kardec pergunta ao Espírito São Luís. É acertada, ou é certo, é correto, a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença e do mesmo partido?
se é correta essa atitude, e sem pestanejar, o Espírito São Luís já diz que não. Porque precisamente o espírito, diz ele lá, de seita e de partido é que precisa ser abolido. Por quê? Porque ele diz que somos vistos, né, como nós somos vistos como irmãos, que todos os homens, todos os seres humanos são irmãos, porque fomos criados por Deus, nosso Pai. Mas nós ainda temos uma dificuldade de ver isso. Ficamos brigando, discutindo sobre crença, sobre partido, sobre opinião. O verdadeiro cristão, diz ele mais respondendo à questão, vê somente irmãos em seu semelhante. O verdadeiro cristão. Então vejamos, quando alguém pergunta: você é cristão? Você diz sim. Então você está enquadrado, estamos enquadrados nesta verdade, que somente vê irmãos nos seus semelhantes. Nós conseguimos enxergar isso? Enxergarmos no nosso próximo, naquele que vem bater o nosso portão, aquele que vem à nossa casa espírita pedir alguma coisa, né? Enxergamos ele como um irmão? Precisamos, como diz o Espírito de verdade, o Espírito São Luís, que também estava na equipe do Espírito Verdade, que nós temos então que entender essa nossa relação com os ensinos de Jesus Cristo e nos intitularmos cristãos. Ao nos intitularmos cristãos, estamos assumindo esta proposta de vermos-nos, de nos enxergarmos todos como irmãos perante Deus. Então, o verdadeiro cristão, diz ele, vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, a sua opinião, seja lá o que for. Seguiria, diz ele numa pergunta, respondendo à pergunta, seguiria então o cristão, o verdadeiro cristão, ao preceito de Jesus Cristo, aos seus ensinos, segundo o qual devemos amar os inimigos, esforço hercúleo que cada um de nós temos a fazer. Ainda, amar os inimigos. Já está difícil muitas vezes de amar até os nossos próximos. Amar os inimigos é mais um estágio. Então, seguiria o verdadeiro cristão os ensinamentos de Jesus, segundo o qual Jesus disse: ame aos seus inimigos, se repelisse o infeliz por professar uma crença diferente da sua? Então, diz ele, mas finalizando lá, socorra-o, portanto, socorra-o, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Ame a religião que você também ama, que nós amamos. Conquistaremos mais uma alma para aqueles ideais, para os princípios para os quais nós estamos trabalhando todos os dias na nossa messe. Esse será o meio, então, de conseguir que ele a ame. Se fizermos ao contrário, se repelimos o nosso irmão, faríamos o quê? Que ele odiasse. E é o que muitas vezes perdemos nas nossas chances.
quando deixamos de fazer. Mas agora eu não posso, agora eu não tenho, agora eu estou ocupado, não sei o que tal. Perdemos a chance. E aí vamos sofrer as consequências. Então, meus irmãos, agradeço a atenção de todos, desejando que possamos seguir o curso da nossa própria vida, refletindo acerca das nossas atitudes com relação à beneficência, entendendo que ela é uma forma pela qual nós vamos atender à urgência dos nossos irmãos, daqueles que estão no caminho conosco, para os quais Deus colocou para atendê-los, porque um dia também poderemos, quem sabe, nós até necessitarmos dessa assistência, dessa benevolência, dessa beneficência tão necessitada. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade.